Bom, gente, vou explicar para vocês então as atividades aí do PET. Então, vocês aqui têm 4 sistemas, né? E já está especificado aí o método que você deve aplicar para resolver cada um deles. Então, veja só, o primeiro aí, a letra C, né? É para vocês usarem o método da substituição. Então, a primeira equação aqui, ó, o coeficiente do x está prontinho para ser isolado. Então, é coeficiente 1. Então, você vai isolar o x. X vai ser igual a 0 mais y, x igual a y. Agora, na segunda equação, no lugar do x, você substitui o valor que você encontrou, que no caso aí foi y. Então, você vai retirar o x, substituir pelo y e resolver a equação. Resolvendo a equação, você vai achar o valor de y, depois é só você substituir na primeira equação que você tem o valor do x. E aí você encontra, então, o par ordenado que satisfaz esse sistema. Depois, na letra D, está pedindo para você aplicar o método da adição. Então, aqui, quem você vai cancelar? Quem que está pronto para ser cancelado? É o y. Na primeira equação, ele tem o coeficiente mais 1. Na segunda equação, ele tem o coeficiente menos 1. Você corta, depois você soma o x, você soma os termos independentes, resolve a equação. E aí você vai ter o valor de x. Depois, para você achar o valor do y, você pode pegar ou a primeira ou a segunda equação, conforme você desejar. Depois, na letra E, está pedindo para resolver pelo método da substituição. Então, o que eu já havia explicado para vocês? Quando nós vamos aplicar o método da substituição, nós devemos procurar a incógnita que tem o coeficiente 1, seja ela o x ou o y. Nesse sistema aqui, nem na primeira e nem na segunda equação, nós temos essa possibilidade. Porque o coeficiente de x aqui na primeira equação é 2, na segunda é o 3. Na segunda equação, o coeficiente do x é 4 e o coeficiente do y é menos 5. Então, o que a gente faz aqui? Nós temos duas maneiras. Nós temos uma maneira onde nós vamos trabalhar com fração, né? Que é mais complicadinho para vocês. E a outra maneira é você pegar essa primeira equação aqui e dividir ela por 2. Por que nós vamos dividir por 2 e não vamos dividir por um outro número? Porque o coeficiente aqui do x é 2. Então, quando eu divido por 2, eu vou ficar com o coeficiente 1. Então, veja só, olha o que foi feito. 2x divididos por 2, sobrou x. Mais 3y divididos por 2, vai ficar 1,5 de y. 3 divididos por 2 dá 1,5. E 9 divididos por 2 vai dar 4,5. Agora, eu já tenho aqui um coeficiente x para eu fazer o isolamento. Então, ó, x é igual a 4,5 menos 1,5 de y. Ah, mas caiu o número decimal. Sim, só que você vai observar que esse número decimal daqui a pouco, ele vai virar um número inteiro por causa da multiplicação. Então, agora eu vou substituir o termo provisório de x na segunda equação. Então, 4x vai ficar 4 que multiplica 4,5 menos 1,5 de y. Repito o restante, menos 5y igual a 7.
Agora, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. 4 vezes 4,5 vai dar exatamente 18. 18,0 é o mesmo que 18. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Conto uma casa decimal, 18,0, eu uso apenas o 18. 4 vezes 1,5, eu vou obter exatamente 6,0, que é o mesmo que 6y. Repito o restante, menos 5y igual a 7. Então, você observou que os números decimais aqui, ao serem multiplicados por 4, resultaram em números inteiros. Agora, você resolve normalmente a equação colocando os termos nos lugares. Você achando o valor de y, depois é só você substituir para você achar o valor de x, né? Pode pegar a primeira equação, a segunda equação ou até a terceira equação. E na letra F está pedindo o método da adição. Método da adição é o que você vai cancelar. Aqui, o y da primeira e da segunda equação, ele já está pronto para ser cancelado. Ele apresenta aqui valores, coeficientes simétricos. Então, é só você cancelar o y, trabalhar somando x, somando os termos independentes. Resolve a equação, onde você vai ter o valor exatamente do x. Depois é só você substituir ou na primeira ou na segunda equação que você vai encontrar o valor do y, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Na próxima aula, então, eu vou corrigir com vocês essa atividade, ok, gente?